Gente, então eu quero compartilhar hoje com vocês, só por via de regra, quem estava ontem em Santo André? Levante sua mão bem alto. Olha aí, Davis, você estava certo. Viriam poucos irmãos, são os fominhas, né? Então, de alguma maneira, eu quero continuar o assunto. Não se preocupe que eu vou conectar vocês com aquilo que nós falamos ontem e vou antecipar que nós vamos fazer uma série aqui sobre isso, amém? Tanto aqui em São Bernardo quanto lá em Santo André, a gente está conversando sobre as agendas, mas eu vou vir aqui umas semanas seguidas. Então, se você não gosta de mim, faz um esforço que você vai ter que me amar, amém? Glória a Deus. Então, gente, eu quero, na verdade, expor um pouco daquilo que o Senhor tem me dado para fazer por toda a nação, e eu quero deixar isso um pouco mais claro aqui. Bom, vamos lá. Atos capítulo 20, eu quero ler 3 versículos rapidamente, como eu fiz ontem. Eu quero retomar da metade do que eu estava falando ontem para frente, ver, à medida que o Senhor nos permita conversar aqui. Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar leiam para mim, gente, Evangelho da graça de Deus. Lucas 4:43. Esses 3 vão ser rápidos, vai ser o nosso fundamento, eu vou trazer algumas explicações sobre isso, e vou tentar caminhar para aquilo que está no meu coração. Lucas 4:43 é o Senhor Jesus falando. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas, ou o evangelho do reino de... Gente, vocês estão felizes? Tá, eu vou tentar de novo. O evangelho do... Não precisa gritar também, irmão, só falar. O evangelho do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso foi enviado. Apocalipse 14:6. Agora é a consumação do plano de Deus. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite tão singular e especial. Nós queremos levantar o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus de São Bernardo e de toda essa região. Queremos declarar que seu Filho é o Senhor que está entronizado, Senhor. E nós queremos pedir que nessa noite você nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, que tudo aqui seja proveitoso para o desenvolvimento, para a maturidade, para o aperfeiçoamento do seu povo, no que diz respeito a compreendermos a sua vontade e a executarmos o seu propósito em nossa geração. Que nenhuma palavra se perca, mas que tudo seja proveitoso para a edificação. Oramos no precioso nome de Jesus. E nossa expectativa está posta no seu Espírito, que pode fazer coisas poderosas e incríveis entre nós nessa noite. Amém e amém. Gente, tenho percebido uma necessidade enquanto ando pela nação brasileira, como pastor local e como responsável por uma rede de igrejas e como alguém que conhece centenas e centenas de expressões da igreja no Brasil. E a necessidade que eu tenho percebido é de pregar o Evangelho. Ontem eu compartilhei com isso. Vou fazer um resumo breve disso, que é a introdução do que eu quero falar. E eu tenho sentido a falta de que o Evangelho seja pregado em nossos púlpitos. E você pode me dizer, mas sempre que nós nos reunimos não pregamos o Evangelho? Não, na verdade, nem sempre pregamos o Evangelho. Por quê? Preste atenção. Nem tudo que a Bíblia ensina é o Evangelho. Mas todo ensinamento bíblico é um desdobramento do Evangelho. Ok? Vou repetir. Nem tudo que as Escrituras ensinam é o Evangelho. Mas todo ensinamento bíblico é um desdobramento do Evangelho. Nós, por exemplo,
na qualidade de pastores locais, precisamos tratar e apacentar pessoas em suas variadas necessidades. Então, uma igreja local precisa tratar de princípios de relação conjugal, uma igreja local precisa tratar de princípios de criação de filhos, uma igreja local precisa ensinar sobre princípio de generosidade financeira, enfim, muitas coisas que são necessárias à vida da igreja local. Porém, nós algumas vezes perdemos de vista o Evangelho. Estamos ensinando verdades bíblicas sem o fundamento estar posto, o que acaba causando confusão, moralismo, legalismo, religiosidade ou libertinagem, licenciosidade, permissividade. O que você quer dizer com isso? Ontem eu dei um exemplo que para mim é um dos mais claros, hoje eu quero repetir ele. Santidade é um ensinamento bíblico, uma verdade bíblica, sim ou não? Porém, se eu ensino santidade sem o fundamento do Evangelho, eu crio moralismo, eu crio legalismo. Por quê? Porque santidade é algo que é operado na minha vida por intermédio do Espírito, porque eu criei na mensagem do Evangelho. Então, quando eu ensino santidade sem o fundamento do Evangelho, na melhor das hipóteses, eu vou criar pessoas religiosas, procurando, pelo seu desempenho próprio, serem merecedores do favor de Deus. O que eu quero dizer com isso? A W. Tozer disse que santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Ou seja, santidade não é algo que eu me esforço a fazer a fim de chegar até Cristo. Santidade é algo que o Pai faz em mim pelo Espírito, porque Cristo chegou até a mim. Quem está me entendendo? Santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Então, dentre muitas verdades, nós poderíamos observar que vamos perdendo de vista o Evangelho como centro da mensagem. E naturalmente, nós pensamos, mas eu já ouvi o Evangelho. Mas o Evangelho não é uma coisa que nós escutamos nos primeiros dias de nossa conversão e depois abandonamos. O Evangelho é o que sustenta a nossa vida com Deus todos os dias, amém? Então, primeira coisa, o Evangelho, ele é singular, ele é uma única coisa. O que é o Evangelho? Uma boa notícia. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Ok. Uma boa notícia sobre o quê? Bom, talvez a gente fica um pouco desconfortável quando as pessoas nos inquirem sobre a nossa fé. Eu sei que a maioria de vocês numa mesa, mas saberia responder alguma coisa parecida que, bom, é como Deus salvou através de Jesus, alguma coisa assim, ok? O que é o Evangelho? É uma boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus por intermédio de Cristo. Traduzindo, é como Deus salvou através de Jesus, amém? Essa é a boa nova. Então a maioria de nós sabe disso. O que nós provavelmente não sabemos é quais são as implicações da mensagem, o que de fato isso opera na vida de alguém que ouviu e creu na mensagem, e qual é a abrangência da mensagem. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo. O que isso causa na vida do indivíduo que ouve a mensagem e crê nela, e qual é a abrangência dessa mensagem? O que Deus salvou? Então, eu vi com vocês 3 textos que são bases. Lá no livro tem mais sobre isso. Eu vou escrever, na verdade, um livro especificamente sobre isso agora, de acordo com a graça de Deus. A primeira coisa é que nós precisamos entender que o Evangelho, embora singular, embora uma única coisa, ele tem capítulos. Diga comigo, o Evangelho tem capítulos.
Na verdade, são 3 capítulos principais: Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. Não são 3 evangelhos, não confunda, por favor. É um evangelho com 3 capítulos principais. E na verdade nós precisamos compreender o evangelho na sua profundidade. Preste atenção no texto de Atos 20, 24, que Paulo diz que não considerava a vida por preciosa, contanto que cumprisse a carreira que era dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz nos próximos versículos, verso 25, por favor, Atos 20, 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, eu quero testemunhar o evangelho da graça, e enquanto eu faço isso, eu prego o reino, quem está me entendendo? Verá novamente a minha face. 26. Portanto eu declaro hoje que estou inocente, limpo do sangue de... Por quê? Verso 27. Pois não deixei de proclamar a vocês... Não. Pois não deixei de proclamar a vocês, de novo, a vocês, na minha expressão, tradução de Almeida que eu prefiro, todo o desígnio de Deus. Paulo disse, olha, ele despede dos irmãos em Mileto, e diz, eu sei que eu não verei mais a face de vocês, sei que minha carreira está chegando ao fim. Ele diz, mas eu protesto que eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque eu anunciei a vocês toda a mensagem, toda a vontade, todo o desígnio de Deus. Eu não preguei um evangelho fragmentado, eu preguei toda a mensagem. Quem está me entendendo? E isso é incrível. Porque se você observar, dentre este grupo que Paulo está falando aqui, estão 8 homens que Paulo treinou por 2 anos e meio na escola de Tirano em Éfeso. Paulo gastou 2 anos e meio expondo a mensagem a 8 homens, na verdade 7 homens e uma mulher, para as irmãs ficarem felizes. Priscila, esposa de Áquila, estava no meio, amém as irmãs aí? Pois as irmãs compram o livro lá depois dessa, tá bom? Então, 7 homens e uma mulher, 8 pessoas sendo treinadas com toda a mensagem. Sabe qual foi o resultado? Essas 8 pessoas alcançaram a Ásia inteira. Um continente inteiro foi alcançado por 8 pessoas que entenderam toda a mensagem, o evangelho completo. Agora me responde, por que no Brasil tem 50 milhões de evangélicos, de acordo com o último censo do IBGE, e esse país nunca foi tão corrupto, caótico e desigual? Sabe por quê? Porque os evangélicos não conhecem o evangelho. Deixa o texto aqui para mim. Obrigado, o pastor David já pediu, né? Agora que eu lembrei, ele falou, gente, deixa o texto. Eu gosto de ler a Bíblia. Vocês gostam de ler a Bíblia? Deixa eu te falar uma coisa. Uma das razões é porque aquilo que cresce no Brasil é a crença e não a fé. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso enche igrejas. Fé é o conhecimento que você tem para que você faça o que Ele deseja. Você tem crença ou fé? Não responde. O que te move a estar reunido é crença ou fé? Expectativa que Deus fará o que você deseja, ou desejo de conhecer a vontade de Deus, ou melhor, toda a vontade de Deus, para que você faça o que Ele deseja. A maioria de nós é movido por crença, irmãos, e não por fé.
Crença é expectativa no poder de Deus. Fé é conhecimento da sua vontade. Esse número exorbitante de evangélicos, sem sombra de dúvida. E eu não falo como alguém que quer ser profeta do caos, pastor Davis. Eu falo como alguém que conhece a igreja da nação do Oiapoque ao Chuí. 80% dos evangélicos do Brasil não conhecem o evangelho. Faz a conta, o que é 80% de 50 milhões? Sabe por quê? Na verdade, em verdade vos digo, eu acho que o número é maior ainda. Porque eu não posso crer que existam no Brasil 10 milhões de pessoas que conhecem o evangelho, toda a vontade de Deus, e não tem impacto de mudança nessa nação. Eu acho que o número é menor. O que você quer dizer? É que a maioria dos crentes não nasceu de novo. E com todo carinho e amor e cuidado, talvez você faça parte desse grupo. O que é novo nascimento? Se você não sabe dizer, provavelmente não aconteceu com você. Eu já estudei muito sobre novo nascimento, cheguei à conclusão, novo nascimento não é uma doutrina que precisa ser explicada, ela é só experimentada. Se você não sabe dizer o dia que você nasceu de novo, talvez isso nunca aconteceu. Mas fica calmo, pode ser hoje. Estou 10 anos na igreja, que bom, pelo menos hoje vai ser o dia que você vai nascer de novo. Vocês estão felizes ainda, irmãos? Não é Deus? Que pastor chato esse que vem lá de Curitiba para falar que a gente não nasceu de novo? Não estou falando que você não nasceu de novo. Eu estou falando que quem não nasceu de novo, não nasceu de novo. Aleluia. Não sei se você entende essa filosofia minha aqui. Não é você, é quem não nasceu de novo. Fica tranquilo. Então, eu quero que a gente entenda uma coisa. Eu quero expor aqui no tempo que a gente tem proposto, algo para que possamos entender. Os 3 capítulos do Evangelho, eles têm ensinos primordiais. O Evangelho da Graça nos ensina como Deus salva. Diga, como Deus salva? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O que você quer dizer com isso? Sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é fruto do seu desempenho, é fruto da obra de Cristo, amém? Agora eu preciso te mostrar uma coisa. Paulo explicou toda a vontade de Deus. Quando escreve aos Gálatas, eu não ia ali, mas não consigo, porque Gálatas 1 é para mim a ferramenta principal para expor o que eu estou expondo. Gálatas capítulo 1, versículo... Vai para o versículo 3, senão não saio disso nunca. Verso 3, eu não vou explicar aquilo que eu expliquei lá ontem, porque agora não vem ao caso. A mensagem está no YouTube, do canal, então se você puder, depois você escuta, você vai encaixar as partes que talvez... A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que, verso 4, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Preste atenção numa coisa. Primeiro, Jesus se entregou pelos nossos pecados, não para nos tirar do mundo, mas para nos tirar do domínio dessa era. Céu não é destino, céu é origem. Céu não é o lugar para onde você está indo, céu é o lugar para onde você volta depois de ter cumprido sua vocação na terra. Eu vou te mostrar biblicamente, fica tranquilo, respira, tá bom? Agora, olha só, quando Paulo vai construir sua teologia de justificativa da salvação, traduz, Leandro. Quando Paulo vai dizer por que Deus salvou, o que justifica Deus ter nos salvado, dando Cristo para morrer nos nossos pecados, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era perversa. Guarda isso, que você vai precisar dessa expressão, vou tentar chegar nela. Era perversa. Segundo, isso aqui é demais. Isso é uma bomba atômica sobre o Evangelho da Graça. Qual? Como Deus salva? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom, é presente de Deus, amém?
Por que Deus salvou? Porque quis. Você viu como você não entende? Essa talvez foi uma das coisas mais importantes que você ouviu em toda a sua vida com Deus, mas você não entendeu a profundidade dela. Por que Deus me salvou? Porque Ele quis. Por que Jesus deu a vida por mim? Por causa da vontade de Deus. E a vontade de Deus incluía salvar você. Não, conta não fecha, né, irmão? Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala uma coisa sobre os discípulos, obviamente se estende a nós, que somos discípulos, amém? Mas eu quero focar nos caras. Jesus ora pelos caras e diz assim, João 17, eram teus, e tu me destes, e eu manifestei a sua glória a eles. Peraí. Eram teus? Como é que é isso? É que não foi Jesus que escolheu os discípulos, foi o Pai. Por alguma razão inexplicável. Você imagina Jesus andando e esperando o Pai mostrar quem era. Passou no Pedro, o Pai falou a ele. Jesus falou, você deve estar enganado, Pai. Não pode ser. Não. Esse cara é bipolar. Ele tem transtorno de personalidade. O Pai disse, ele é um deles. Aí depois ele anda mais um pouco e é aquele... Por que fomos salvos? Por causa da vontade de Deus. Agora, qual é a coisa incrível nisso? Preste atenção. É que Deus não é bipolar. Deus não te ama hoje e te rejeita amanhã. Porque nós pensamos que somos salvos pelo nosso desempenho. E isso fere o princípio do Evangelho da Graça, o primeiro capítulo do Evangelho. Como é que é isso, Leandro? Querido, quando Deus te salvou, você era pecador, sim ou não? Então, eu preciso ter cuidado com isso, mas... Então, o seu pecado não muda o que Deus sente e fez por você, amém? Ele impede você de viver a razão pela qual você foi salvo, que é o que eu quero falar hoje. Isso é uma verdade absurda, escandalosa. Sim ou não? Sim ou não, gente? Olha só. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Diga comigo, dom de Deus. É um presente porque Deus tem uma vontade. Então, aí Paulo vai explicar, verso 5. Ele diz, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Verso 6. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem. O que é outro evangelho? É que Paulo pregou que a obra de Cristo era suficiente. Pessoas creram, nasceu uma comunidade de fé na região da Galácia, várias comunidades de fé. Depois falsos mestres chegaram lá e falaram, ok, vocês creram em Cristo e isso é bom, mas vocês precisam ser circuncidados para serem salvos, para serem aceitos, para pertencerem à família de Deus. É a marca do judeu, amém? Aí Paulo diz que isso é outro evangelho. O que é outro evangelho? É qualquer coisa, qualquer mensagem que anuncie que para que sejamos aceitos diante de Deus, precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Como se a obra de Cristo não tivesse sido suficiente. Não tem nada que deva ser acrescentado à obra de Cristo que não seja a fé. Você creu, pronto. Você está salvo pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Desejava salvar você para um propósito. Vou chegar lá hoje em nome de Jesus. Agora, o ponto aqui é que ele deu um presente, que é a salvação, uma dádiva. E quando Paulo fala a respeito do caráter doador de Deus, Romanos 11, 29. Coloca para nós lá. Quem está me entendendo, diga assim.
Olha o que o Paulo diz. Deixa eu confirmar essa verdade. Pois somos salvos pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de, e o chamado de Deus são, ai meu Deus, Deus não é bipolar. Tiago diz que nele não há sombra nem variação alguma, Tiago 1,17, quer dizer que ele não te dá uma coisa hoje e toma de volta amanhã porque está mal-humorado com a sua atitude, porque quando ele te deu, você já não tinha uma atitude boa. Quem está me entendendo? Isso é uma verdade? É. Isso é um escândalo? É. Paulo diz que o evangelho é um escândalo. Isso é tudo? Não. Onde está o problema? Primeiro, que alguns vivem sobre um outro evangelho, que é Cristo e o desempenho deles. Então, quando eu estou certinho, eu estou salvo. Quando eu erro, eu estou no inferno. Tem crente que é uma loucura. Na semana, ele vai para o céu e para o inferno 5 a 7 vezes. No domingo, ele está no céu. Aleluia, o culto foi poderoso. O pastor Oswaldo liberou um manto aqui poderoso de unção. Na segunda ele dá uma escorregada na maionese e abraça o capeta. Aí na terça ele dá uma orada, dá uma jejuada, lê a Bíblia, entra no céu de novo. Aí na quarta ele escorrega, inferno de novo. Na quinta-feira, né, irmão? Aí ele fica esperando a quinta-feira que ele quer ser salvo de novo. Aí, agora eu tô salvinho da Silva. Mas aí vem a sexta-feira, né? Sextou. No Instagram. Abraça o Satanás e fica com o Satanás na sexta e no sábado. Domingo de manhã, tudo que ele quer é voltar aqui na além do véu para voltar para o céu. Olha para mim. Faz sentido? Se é assim, você é seu Cristo e não Jesus. Se é assim, você é seu Salvador e não Cristo. Se sua salvação depende do seu desempenho, deu ruim, vou te falar. Pode esquecer, se entrega logo, você vai abraçar o capeta no final. Não entendo que coisa absurda. Se é o seu desempenho que te salva, deu ruim, você não vai conseguir. Então isso é um absurdo, isso é um escândalo. A graça é sim. Só que lembra, o evangelho tem capítulos. Esse é só o primeiro capítulo do evangelho. Você foi salvo pela vontade de Deus, mediante a obra de Cristo e a pregação do evangelho. Por isso que chama boa notícia, amém? Só que isso é só a introdução do assunto. Se você fragmenta o evangelho e fica nisso aqui, você vive a heresia chamada hipergraça, que alguns já estavam preocupados que eu abracei ela também. O que é hipergraça? É a ideia que você pode pecar à vontade que não dá nada. É isso que você está ensinando, Leandro? Não, isso é anátema, isso é maldição. Agora, é verdade que se fosse dar um tamanho para a graça, ela seria mais do que hiper. Mas a graça não justifica o pecado, ela justifica o pecador dizendo a ele, vá e não peques mais. Mas se eu pecar, ok, temos um advogado diante de Deus, 1 João 2, a Escritura vai prover isso. Agora eu preciso entender que a salvação, de maneira bem resumida, é Deus colocando o seu Espírito em mim. E o seu Espírito vai me inclinar para as coisas do Espírito, amém? Então, à medida que eu permito o Espírito conduzir a minha vida, ele vai me inclinar a transformar o meu caráter para que eu me torne como Cristo. Por quê? Porque eu fui salvo para me tornar como filho primogênito de Deus. Eu não fui salvo para pisotear a graça de Deus, vivendo uma coisa libertina e leviana e chamar isso de graça. Não, isso é heresia. É verdade que a graça é um escândalo. Eu posso deixar isso bem mais escandaloso, não quero muito aqui, né? Só na medida certa. E depois a gente vai fazer uma série, provavelmente seja sobre isso, a gente vai, deixa fomentando o pensamento até chegar a hora de a gente... Agora, a maneira mais absurda de entender a graça de Deus é você entendendo como funcionava a remissão de pecados na lei, que na verdade não era uma remissão de fato, era simbolismo. Como é que funcionava? Quando um pecador quebrantado e arrependido procurava perdão e aceitação, ele tomava um cordeiro, levava o cordeiro ao sumo sacerdote tomava o cordeiro nas mãos e examinava o cordeiro, ok?
Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito de volta e o pecado perdoado, amém? Qual é o escândalo da graça? É que Deus examina o cordeiro, não o pecador. Por isso que João diz em 1,29, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor por isso. Que coisa segura. Que fundamento firme que é o primeiro capítulo do Evangelho da graça de Deus. A boa notícia é que eu sou salvo pela graça. Que Deus examina o cordeiro e não o pecador ofertante. Agora, não é tudo. Eu sou salvo, Evangelho da graça, como Deus salva? Pela graça mediante a fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. E o Deus que dá não é bipolar, como os evangélicos. Nele não há sombra nem variação nenhuma. Ele não te deu porque você merecia. Ele te deu porque tem uma vontade a respeito da sua existência. E só tem um jeito de você viver a vontade de Deus. Como? Ele te salvando. Quem está me entendendo? Sabe aquele papo? No dia que eu aceitei Jesus, quem foi que disse que você aceitou Jesus? Que coisa esquisita que é essa? Imagina Jesus deprimido andando pelas ruas de São Bernardo. Cabelo na cara, emo. Aí você, eu te aceito. Que bom, eu estava aqui sozinho. Ninguém me quer, ninguém me ama. Cara, as pessoas dizem, no dia que eu encontrei Jesus, eu falo, que coisa esquisita, não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, afinal quem estava perdido era eu e não Ele. Não sei no seu caso. Aleluia. Ele diz, não foram vocês que escolheram a mim, 15 de João, eu escolhi vocês, amém? E vos designei para que vades e deis, a escolha é graça. E essa graça se manifesta porque eu tenho uma vocação de dar fruto, fruto que permanece para que Deus seja glorificado. Quem está me entendendo? Então o que eu preciso avançar para entender o Evangelho como um todo? O Evangelho da graça como Deus salva, o Evangelho do reino, por que Deus salva? Eu quero bater um pouquinho nessa tecla aqui, para ficar bem claro. Então há duas razões primordiais, o assunto é mais extenso, você pode aprender mais no livro se quiser. O assunto é mais extenso, mas há duas razões primordiais por que Deus salva. Primeiro, Deus está requerendo seu direito de governar a criação. Amém? E está restabelecendo sua sábia soberania para administrar a criação. Segundo, para devolver ao homem um lugar de autoridade. Escuta. Por que Deus salva? Evangelho do reino, para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e devolver ao homem um lugar de autoridade. Lembra que Paulo que diz que Cristo deu-se a si mesmo por nossos pecados para nos livrar desta... Quem lembra que eu falei que você ia precisar lembrar da expressão? Desta era perversa. O que é era? O grego é aion. O que é aion? É um período de tempo governado pelo príncipe desta era. Ele dominava o homem. Deus criou o homem, olha para mim, e deu uma ordem ao homem: domine. Foi ou não foi em Gênesis? Mas o pecado fez com que o homem fosse dominado por todas as coisas. Então Deus salva o homem pela graça e coloca o homem num lugar de autoridade, para não mais ser escravizado por essa era. Quem está me entendendo? Deixa eu te lembrar de algumas escrituras importantes aqui. Primeiro, não precisa projetar esse, mas prepara Efésios 2, tá? Versos 5 e 6, por favor, gente. Deixa eu te lembrar, Colossenses 1,13, Paulo diz assim, que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção
que Paulo coloca o tempo verbal no passado. Deus nos transportou, Ele já fez, Ele não vai fazer isso. Em Cristo, Ele nos transportou, nos tirou do império, do domínio das trevas, dessa era perversa, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Agora, por que nós não percebemos isso? Mudança de reino implica em mudança de princípios. E por que os evangélicos que dizem ter sido salvos pela graça não demonstram o evangelho do reino no dia a dia? Por que eles vivem pelos mesmos valores dessa era? Eu vou deixar isso mais claro. Então Efésios 2, 5 e 6, corta para 18 aqui para nós. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Leiam para mim. Ficou claro isso? Você é salvo pela graça. Evangelho da graça, como Deus salva? Pela graça. Verso 6, Evangelho do reino. Por quê? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez, não nos fará, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição de um cristão salvo pela graça. Que luta. Olha que difícil. É uma prova, tá puxado. A coisa incrível é que eu não só fui salvo pela graça por causa da vontade de Deus, que não tem sombra nem variação nenhuma no seu caráter. Eu fui salvo e recebi uma posição de autoridade. Eu estou assentado, posição de governo, com Cristo nos lugares celestiais. Agora pergunta, para você não responder, por que sua vida não parece de alguém que está numa posição de autoridade? Por que você corre de um lado para o outro, escravizado pelos absolutos dessa era? Sabe o que nós precisamos começar a demonstrar? O efeito do evangelho do reino. Fui salvo pela graça e agora eu demonstro que eu pertenço a um reino. Deixa eu te falar uma coisa que vai soar estranha, só que ela é bíblica. Nós somos o povo da nova era. Glória a Deus. O que você está dizendo? Essa era perversa, Aion, tem um príncipe. Ok? A Escritura explica isso. Efésios 2, Efésios 6, Gálatas 1, 4. Vai embora, Apocalipse 12. Ele vai ser julgado. Quando acabar a era, olha para mim, esse período de tempo, ou o que a Bíblia chama de fim dos tempos, que muitas vezes aparece fim do mundo, e está errado porque não é cosmos, o mundo, criação não vai acabar nunca, foi Deus que fez e nada que Deus faz acaba. O que vai acabar é o domínio dessa era, e vai começar uma nova era, aleluia, a era do reino de Deus. Então o povo da nova era somos nós, só que a gente está tipo de volta para o futuro. O que é isso? É que o reino de Deus, olha para mim, horizonte, ele é futuro, mas acontece que a vinda de Jesus antecipou o reino para o povo que foi ressuscitado com ele. Então o reino é, e ainda não porque ele não é pleno, mas em nós ele já é. A igreja é o testemunho que a nova era de Deus está vindo para governar o universo pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o Senhor. Agora, ontem a gente deu aula de Sermão do Monte, eu estava vendo um assunto e um dos nossos amigos, o William Amaral, explicou uma coisa. O que é o Sermão do Monte? São os absolutos do reino de Deus. É como o povo da nova era do reino de Deus vive na presente era. Por que vive? Porque está no mundo, mas não está mais sob o domínio dessa era perversa, porque Cristo nos libertou, amém? Mas por que isso não parece real na tua vida? Então Jesus ensina, e no Sermão do Monte ele diz que os discípulos são como uma cidade edificada sobre um monte, que não se pode esconder. Sabe o que ele está comparando a isso? Ao que João vai ver em Apocalipse, a nova Jerusalém está sobre um monte. Ele está dizendo, não tem como esconder os discípulos, assim como a nova Jerusalém, look at me, olha para mim.
Sermão do Monte é o ensino de Jesus sobre a era vindoura e como viver agora. Na eternidade, não tem como esconder a Nova Jerusalém, ela vai estar em cima de um monte. Leia Apocalipse 21 depois. Então, se a cidade a qual nós pertencemos está em cima de uma montanha, e na nova era do reino de Deus, ela não poderá ser ocultada, os cidadãos que pertencem a essa cidade não poderiam passar por esse mundo desapercebidos. Por isso ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cara, meu Deus, eu não sei se é difícil de crente entender. Jesus tem na mente a era do reino de Deus, ele é um cara do futuro, ele está dizendo: ei, tá para vir uma coisa cabulosa de incrível que vocês não fazem ideia. Eu nem vou contar agora, depois que eu morrer e ressuscitar, eu volto e conto para João. Eu vou contar para João, está na mente dele, agora eu não posso contar, não está na hora. Que na eternidade a Nova Jerusalém, a cidade que vocês pertencem, vai estar em cima da mais alta montanha. Nada vai poder esconder essa cidade. Então, se na eternidade nada pode esconder a Nova Jerusalém, nessa era, os cidadãos que pertencem a essa cidade não poderiam passar desapercebidos. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Meu Deus, o povo da nova era. Aleluia, gosto disso. Isso é tão religioso que essa expressão te faz mal, porque você não lê Bíblia, você aprende por fábula. Desculpa por ser muito sincero. Ah, você falou para mim? Não, não falei para você, eu falei só para quem é religioso e não lê a Bíblia e aprende por fábula, entendeu? Não me leve a mal, não foi para você. Vocês estão felizes ainda? Aleluia, irmão, fez até assim, glória. Eu vi, irmão, e quando a gente foi assim, falou muita coisa. Agora deixa eu correr com isso aqui, que eu quero explicar um aspecto que ontem eu não expliquei. Como que nós testemunhamos que somos o povo da nova era do reino de Deus? Não sendo escravizados pelos absolutos, pelos valores dessa era. Traduz, Leandro. Como é que eu testemunho que fui salvo pela graça e pertenço a um novo reino e entendo o plano eterno de Deus? De novo, eu não vou chegar lá no Evangelho Eterno, mas não tem problema. A gente vai fazer uma série sobre isso, vai dar certo. Eu testemunho relativizando os absolutos dessa era. Traduz. Essa era faz uma coisa com os absolutos de Deus. O que é? Se você estuda filosofia ou está inserido no meio acadêmico, você sabe que a parada dessa era é a relativização dos absolutos. Tal coisa desse jeito. O que as pessoas dessa era dizem? O que as pessoas dizem? Você está no mundo, cara? Olha, a Bíblia diz que é assim. É relativo. Veja bem. Quem é que estabeleceu a Bíblia como absoluto? Só que você precisa entender que por isso você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, tem algum problema com o evangelho que você vive. Porque nós somos a atenção dessa era. A gente é tipo Al-Qaeda, está em todo lugar e ninguém acha o líder. São células terroristas minando essa era. Quem está me entendendo? Então, os filhos dessa era tendem a perseguir a gente. Por quê? Porque a gente está aqui, fora do domínio que os escraviza, vivendo por outros absolutos. Então, como é que eu testemunho o reino? Não é com sinal e com prodígio apenas. Essa é a menor manifestação. Leandro, você está forçando. Não, minha geração sofre crise de poder. Ei, Deus não precisa manifestar poder para provar quem Ele é. Nenhum cristão deveria chegar a Deus para experimentar poder. Deus não precisa manifestar poder para que você creia que Ele existe. Todo nascido de novo chega a Deus para conhecer a vontade de Deus e não para experimentar o poder dEle. Por quê? Porque Deus é justo. Traduz. Se Deus vai entrar numa briga com o diabo, é injusto. Sabia que nenhum lugar da Bíblia diz que vai ter uma briga ou teve entre Deus e o diabo? Paulo diz que é a nossa luta, em Efésios 6,12. Olha que injustiça se Deus briga com o diabo.
Deus não briga com o diabo, não dá graça. Jesus não... Não, ninguém... Entre eles não tem briga. Tem entre nós. Agora escuta. Relativizando os absolutos dessa era. Jesus vem ao mundo com status de rei legal, descendente de Davi, o herdeiro legal do trono. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Aí ele chega, o Espírito desce sobre ele. Os caras, oh, Jesus, God, Jesus, I love you. Aí está ali no manto, água, fogo, terra, aquela coisa pentecostal, autotana. Aí o Espírito Santo diz, aí reizão, você é o cara. Aí Jesus diz, sou eu mesmo. Aí ele diz, é o seguinte, só tem um problema. Estou brincando, só para você entender. Qual? Tem um outro aqui que reivindica o governo. Você lembra aquele filme antigo de faroeste? Minha mãe gostava de Billy the Kid? Vai sair das antigas, hein? O Clint Eastwood, quando tinha 25 anos. Aquela coisa de, esta cidade é pequena demais para nós dois. Você lembra? Você lembra? Aí o Espírito Santo, quando Deus diz, está na hora Jesus de começar a pregar o reino, o Espírito Santo diz, primeiro você tem que confrontar aquele que requer o direito dessa era. Leva Jesus para o deserto. Mateus 4, olha para mim. 40 dias de jejum e nada. Mas quando ele tem fome, o diabo aparece. Por quê? Porque o diabo só aparece quando você sente fome. Ele fez isso com Eva. E disse, se você comer, você vai saber o que Deus sabe. Se você sabe o que Deus sabe, Deus é obsoleto. Olha para mim, olha para mim. Deus é obsoleto e você vai governar o mundo. Você não precisa de Deus daí. Você come, fica sabendo o que ele sabe, não precisa mais dele. Olha a matemática. Sabe qual que é o lance do diabo? Ele sabe que você e eu temos vocação para reinar. Ele não tem, ele queria ter, não leva jeito. Como é que é isso? Ele sabe que a gente foi criado para governar. Só que no reino de Deus só tem autoridade quem está submisso à autoridade. O que ele faz? Ele só corrompe a sua vocação original. Ele diz, você pode reinar sem Deus. Traduz, satisfaz a vontade do seu ventre. Come do fruto. Deus falou para não comer? Come. Não deixa Deus ditar as regras sobre você. Satisfaz o seu ventre. Você vai saber o que ele sabe, não vai precisar mais dele. E você será entronizado o rei do universo. O homem caiu nessa. Aí quando Jesus tem fome, o diabo chega e diz, vamos lá de volta. Ê, filhão de Deus. Uhul. Posso ouvir um aleluia? Jesus diz, aleluia. Fome, né? 40 dias. Barrigão nas costas, hein, Jesus? Ei, manda essa pedra se transformar em pão. Aí Jesus disse para cima de mim, você acha que eu vou cair nessa? O que está acontecendo ali? Uma guerra de ideologia. Aí Satanás tenta uma, tenta duas, tenta três. Como é que Jesus vence Satanás? Com Hadouken? Hadouken! Tipo Street Fighter, com poder? Dragon Ball Z? Com o absoluto de Deus. Satanás diz, nessa era é o seguinte, você tem fome, você satisfaz seu ventre. Jesus diz, mas está escrito. Mas calma, eu vou deixar isso mais claro, você já ouviu pregação sobre isso, você tem que entender o princípio que está por trás disso. Sabe o que ele está dizendo? É que eu sou uma pessoa do futuro. E no reino que eu pertenço, o absoluto é o que Deus disse, não o que eu preciso. Aí tentou uma, tentou duas, Mateus 4:8. Corre lá que meu tempo está acabando, daqui a pouquinho eu vou pedir 10 minutos. Mas hoje eu vou terminar mais cedo. Fica esperando aí que daqui a pouco eu vou pedir 10 minutos, tá bom? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu, ele deu a cartada final. Mas deixa eu te explicar uma coisa, tem duas pessoas que te levam para o monte. O que define quem está te fazendo subir o monte? É quando você sobe o monte para fazer a vontade de Deus. O que é fé? Conhecimento da vontade de Deus para que eu faça o que Ele deseja, amém? Quem que é o pai da fé? Quem que é o pai da fé, de acordo com as Escrituras? Subiu o monte para quê? Na expectativa que Deus fizesse o que Ele queria, ou porque conhecia a vontade de Deus e ia fazer a coisa mais absurda que um pai já fez.
Então, quando você sobe um monte com Deus, você sobe um monte com Deus, que você conhece a vontade de Deus, e você vai sacrificar para que a vontade dele seja feita, amém? Mas tem vezes que você sobe um monte porque você quer satisfazer sua vontade, aí quem te levou foi o diabo. Fazer uma campanha forte para minha vitória chegar, o diabo fez isso com Jesus, ele falou, Jesus, sobe um monte. Aí o que o diabo fez com Jesus? Vou tentar corromper a vocação dele. O diabo falou, e aquele papo do Salmo 2? Pede-me, te darei as nações da terra por herança e as extremidades por concessão. Aí Jesus, é para você, não é? Aí Jesus disse, falou, então é o seguinte, eu te ofereço, mas tem o seguinte, sem cruz. Você não vai ser o rei das nações? Jesus disse, vou, mas tem cruz, né? Se tem, ele disse, eu te ofereço tudo que Deus te ofereceu, sem cruz. Olha como é que ele diz, versículo 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Look at me. O único que oferece algo em troca de adoração é Lúcifer e não Deus. E leva para o monte também. Você não adora a Deus para que Ele te dê algo em troca. Você adora a Deus porque Ele é digno. Ponto final. Satanás mostrou os reinos dessa era e o esplendor deles. O que é isso? Olha para mim. O absoluto dessa era. O que é o absoluto dessa era? Sucesso. Como é que nós testemunhamos o reino de Deus? Que pertencemos à nova era do reino de Deus. Primeiro, eu fui salvo pela graça. Então, não tenho falta de nada. Fui salvo. Totalmente, exclusivamente pela vontade de Deus e a obra de Jesus, não me falta nada. Quando eu entender o evangelho da graça, eu não me dobro mais a essa era, porque essa era vai dizer que eu preciso daquilo que ela trata como absoluto, mas eu vou devolver para ela o veneno dela. Eu vou dizer, é relativo. Quem está me entendendo? Como é que testemunhamos o reino? Relativizando os absolutos dessa era. Então olha o que Jesus disse, verso 10. Jesus lhes disse, retire-se, Satanás. Não teve poder, não deu um soco na cara dele, não, nada disso. Não gritou mais alto, não mudou a voz, não chegou um anjo, chegou só depois. Ele diz assim, pois, ele disse, é porque o que governa a minha vida é outro absoluto. Sabe quando você glorifica a Deus? Quando diariamente você relativiza os absolutos dessa era e vive por aquilo que está escrito, não por aquilo que você tem por necessidade. Aí as pessoas começam a dizer, cara, curioso, você tem uma plenitude. Por quê? Hoje as pessoas pensam o seguinte, você fala bonito, conta uma historinha bonita, seu discurso é legal, mas segunda-feira você está com a mesma cara de perturbado e insatisfeito que eu estou. Levanta de manhã praguejando o mundo. Tudo que eu queria era ser rico. Sabe por quê? Você não entendeu que você não tem falta de nada. Você ainda acha que os absolutos dessa era é que são verdades. Se você já tivesse entendido o Evangelho da Graça, todos os dias você entraria no ônibus 6 da manhã para ganhar um salário mínimo, se necessário, para morar na Coab, com um sorriso na cara, dizendo, eu pertenço ao reino de Deus. Sou plenamente satisfeito em Jesus, não me falta coisa alguma. E as pessoas iam começar a ver o impacto da sua vida e dizer, cara, você mora na Coab, ganha um salário mínimo, está sempre pleno e feliz. Eu estou com meu bolso cheio de dinheiro, mas cara, eu não tenho o que você tem. Aí você prega o reino. Aí sua vida sustenta a mensagem.
Se apologia à pobreza, não tem virtude na pobreza, não sou franciscano, pobreza não santifica ninguém. Só que, por que Deus não prospera muitos crentes? Porque é uma razão muito simples. Deus não vai te dar mais daquilo que, sendo pouco, já te escraviza. Aleluia! Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Se pouco já escraviza, que dirá se ele aumentar? Quem pode prosperar? Quem entende que não tem falta de nada. Porque quando eu prospero, olha para mim, minha prosperidade não é só minha, ela se derrama sobre as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque eu não tenho falta de nada. Como eu testemunho que pertenço à nova era do reino de Deus, relativizando os absolutos dessa era e dizendo, está escrito. Intencionalmente eu vou deixar para explicar o evangelho eterno, o que Deus salva. Deus salva o homem e a criação. Mas na outra ocasião a gente vai entrar nesse ponto e o livro também te instrui. Eu quero terminar com 2 ou 3 afirmações e deixar claro o seguinte: eu fui salvo pela graça. Como Deus salva? Pela graça, mediante a fé. Porque Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania e para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. O que Deus salvou? O evangelho eterno, o homem e a criação. Agora eu entendo que Deus está salvando a criação. Então eu descubro uma coisa: se Deus quer que eu more no céu, por que Ele não me arrebatou no dia que eu criei? Quem já pensou nisso? Se Deus quer que eu vá morar no céu, por que Ele me salvou e está me deixando nessa resenha aqui? É porque tem uma coisa que justifica a sua existência no mundo ainda. Qual? Você tem uma vocação. O que é isso? Vocação é a maneira pela qual você vai testemunhar a sabedoria de Deus ao mundo. E o que é vocação? É quando você identifica um problema na criação e sente como se você fosse a única pessoa capaz de solucioná-lo. Olha para mim, lembra aquele papo escandaloso da graça, da certeza da obra de Cristo? É aquilo mesmo, e eu poderia deixar mais absurdo ainda, porque o evangelho é mais escandaloso ainda. Só que eu fui salvo para ser liberto dessa era. Aí eu preciso entender o que eu disse ontem. Eu quero ver 2 textos bíblicos, Mateus 11, 28, e a gente vai terminar e orar. Foi assim que a gente terminou ontem, eu vou terminar assim. Mostrei uns aspectos do reino. Eu espero que isso possa aquecer o nosso coração, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós fomos salvos, nós fomos eleitos para uma vocação. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei. Quem experimentou isso aqui pode dizer graças a Deus. Esse é o evangelho da graça. Custou alguma coisa para você? Sua vida não é uma desgraça, era um lixo, afundado em pecado. Te custou alguma coisa? Custou tudo para Jesus, né? Agora, Lucas 9, 23. Vinde a mim, não custa nada. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser ir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua e siga-me. Vou terminar exatamente como eu terminei ontem. Depois a gente vai abranger à medida que o Senhor nos der essa oportunidade. Agora, o que está no meu coração? Que a gente precisa ter uma clareza do evangelho. Por que eu tenho que tomar uma cruz? Jesus não morreu na cruz? Alguém aqui tem que salvar alguém? Você tem que salvar alguém? Você tem que salvar alguém? O que você tem que fazer? Perder a sua vida. O que é cruz? A cruz não é sofrimento. A cruz é propósito. Jesus veio do céu,
com uma vocação. Qual? Ser o salvador da raça humana, de todos aqueles que o Pai elegeu, amém? Só tinha um jeito de ele se tornar o salvador. Como? Paulo diz em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a cruz era a única maneira de Jesus cumprir a vocação dele, o que justificava a existência dele no mundo. Céu não é destino, céu é origem. Céu não é para onde a gente está indo, céu é para onde a gente está voltando depois de cumprir nossa vocação na terra. Quem está me entendendo? Olha, Efésios 1:4, porque ali me deram 10 minutos, foram generosos, eu vou usar cada segundo daquele relógio ali, pastor Davis. Efésios 1:4, eu ia terminar, mas eu vi ali agora que eu vi. Olha só, leiam para mim, eu vou contar até 3. 1, 2, 3. De novo, só a primeira parte. Quando é que Deus te escolheu? Nossa, então você estava em Deus antes de Ele criar o universo? Então o céu não é seu destino, é sua origem. Não é para onde você está indo, é de onde você veio e para onde você está voltando depois de cumprir sua vocação. Quem está me entendendo? Jesus veio do céu com a vocação de ser o Cristo. Ele tinha que mudar de Jesus para Cristo. Como é que ele fez isso? Morrendo morte e morte de... O que é cruz? Não é sofrimento. Não é seu marido chato, irmão. Não é seu patrão esquisito. Não é seu colega de trabalho que tem mau hálito. Isso não é cruz. Olha para mim. Sabe qual é o problema com o evangelho dos evangélicos? É que a cruz é sinônimo de sofrimento. Inclusive, vontade de Deus parece ser qualquer coisa que eu não queria, mas não tem que fazer. Deus vai me tirar alguma coisa que eu gosto muito. É porque você ainda ama essa era. É porque você é evangélico, mas não nasceu de novo. O nascido de novo, ele é satisfeito porque entende que a graça deu tudo o que ele precisava. Então ele pode relativizar os absolutos dessa era, mostrando dia após dia. Essa era diz que você tem que ter muitas mulheres para ser o garanhão. No reino de Deus diz que macho mesmo é o cabra que tem uma mulher a vida toda. Essa era diz que para você ser feliz, você tem que ter muito dinheiro no banco, carrão importado e uma mansão. No reino de Deus diz que bem-aventurado é o homem que tiver uma mesa, sua mulher e seus filhos ao redor dela. Na Coab ou no Alphaville? No Alphaville ou no Alfavela? Por que a gente não se satisfaz com isso? Por que o mundo não vê o poder do reino? Porque a gente diz pertencer ao reino, mas está escravizado pelos absolutos dessa era. Por que estamos? Porque o evangelho da graça para nós não é suficiente. E por quê? Porque a gente não entende que foi salvo pela graça para tomar a nossa cruz. E que a cruz não é uma coisa ruim e nem sofrimento, é o jeito pelo qual nós vamos cumprir a nossa vocação. Olha para mim, é por isso que você não foi arrebatado aos céus nos dias que creu. Se você não tivesse nenhum propósito, nenhuma vocação, no dia que você disse eu creio, você ia ser abduzido pela nave espacial comandada por Miguel, o arcanjo. Sim ou não? Por que se Deus quer que você more no céu, por que Ele te salvou e te deixa nessa ladainha toda? Porque a única coisa que justifica a sua existência no mundo é o cumprimento da sua vocação. O que é vocação? É quando você entende que nasceu para resolver uma coisa que está errada no mundo. Só que você ainda está querendo ser abençoado. Você ainda está querendo que alguém te ajude. Você ainda está querendo, você acha que tudo se resume aos absolutos dessa era. Mas Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Não tem poder. Sabe qual é a maior demonstração de poder?
não é se eu orar por um paralítico e ele saltar da cadeira. Não, a maior demonstração de poder é a pregação do evangelho genuíno, pois o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Um dia eu termino essa mensagem, a gente vai ficar só na introdução, mas eu quero orar e eu vou repetir uma vez mais. A única coisa que justifica a sua existência no mundo é o cumprimento da sua vocação. Olha aqui para mim. Quem aqui, agora eu quero que todo mundo, pessoal lá atrás, pessoal da mídia, todas as pessoas, meu tangedor, quem aqui foi salvo pela graça de Deus? Levante sua mão. Quem foi salvo? Eu sei que eu fui salvo e pela graça de Deus. Quem foi? Diga graças a Deus. Baixa a sua mão. Você está cumprindo sua vocação? Sabe por que o número dos evangélicos só cresce e o país só piora? Porque são consumidores, não são nascidos de novo. São movidos por crença, expectativa que Deus fará o que eles desejam. Não tem fé, conhecimento da vontade de Deus para que eles façam o que Deus deseja. Minha história se resume em um garoto que perdeu o pai com 14 anos de idade. Foi dependente de entorpecentes. Tem no diploma a 6ª série e foi salvo pela graça no dia 24 de março de 2001. É 18 anos atrás. E hoje, pela graça de Deus, sou o que sou. E testemunho diariamente que pertenço à era do reino de Deus. Porque os absolutos dessa era não me escravizam mais. Eu nasci de novo, eu pertenço a um outro lugar. E minha oração é para que isso aconteça com cada um de nós. Por quê? Porque o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Curva a sua cabeça, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite especial e tão singular aqui. Obrigado pela sobriedade desse ambiente e dessa palavra que nos desafia a começar por mim e pela minha casa. Pai, eu quero te pedir, abre os olhos do entendimento, aqueça o coração, a fim de que cada um aqui identifique a sua vocação. A partir de perceber algo que está errado no mundo, um dos principais sinalizadores da nossa vocação é quando alguma coisa te causa angústia. É quando você identifica injustiça em alguma área e você diz, isso não pode ser assim. Provavelmente o Espírito está mostrando a sua vocação. A única coisa que justifica a sua existência no mundo ainda. Você tem todas as bênçãos espirituais. A obra de Cristo não foi parcial, ela te salvou, te supre e é suficiente para te manter em pé diante de Deus até aquele glorioso dia. Mas você está aqui porque o Pai te elegeu antes da fundação do mundo, te enviou do céu para a terra, para que você mostre a sua glória no lugar onde você está, na sua área de trabalho, na sua cidade, na sua família. Mas para isso você precisa morrer para você mesmo e tomar a sua cruz, assim como Jesus tomou a dele, para cumprir a vocação que era dele. Ninguém precisa salvar mais ninguém, ele já fez. Agora você e eu temos que tomar a nossa cruz, o cumprimento da nossa vocação, relativizar os absolutos dessa era e testemunhar a sabedoria de Deus ao mundo. Pai, eu te peço que você faça bom uso dessa palavra nessa noite, Senhor. E que ela fique, Senhor, ruminando no nosso homem interior durante toda essa noite, Senhor. E durante os próximos dias, a fim de que cada um aqui, Senhor, se torne um discípulo, alguém que não pode passar desapercebido por esse mundo, assim como não se pode esconder uma cidade
cidade edificada sobre um monte. Nós pertencemos à Nova Jerusalém, a cidade que por toda a eternidade não poderá ser escondida, porque está num alto monte. Portanto, como habitantes e cidadãos dessa cidade, não podemos passar desapercebidos neste mundo. Nós somos os cidadãos do reino vindouro de Deus. Pai, faça essa palavra entrar no nosso homem interior e nos desafiar nesses dias, Senhor. Eu oro no precioso nome do seu Filho e te dou graças pela além do véu, por aquilo que você está fazendo aqui, Senhor, por pastor Osvaldo, Wagner, pelo time que serve aqui, pelo Davis, Dani. Senhor, obrigado, porque eles estão procurando conhecer a sua vontade. E Senhor, você revela os seus segredos àqueles que te temem, àqueles que te amam. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, a fim de conhecermos toda a sua vontade. Eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Quem está feliz aí, amém? Vamos aplaudir Jesus.